com o Rodrigo Capello sobre outra notícia impactante sobre um clube carioca, mas essa não tem a ver com o jogo, né? Tem a ver com dinheiro. Esse placar... Poderá ter a ver com o jogo no futuro próximo. Foi até um placar dilatado, mas fora de campo, né? Foi uma votação, o Vasco aprovou a transformação em SAF, né, do modelo administrativo em SAF, com a venda de capital para 777 Partners, né? Não foram 7,7% dos votos. Não, foi, olha... Mais, quase, 79. Olha, 79. Algo fugiu ali. Alguém ali que impediu que o marketing fosse perfeitinho. Mas, enfim, é uma vantagem, né, de quase 80% contra 20%. Né? Então, de cada 5 sócios do Vasco, 4 votaram a favor e 1 contra, mais ou menos. Né? Com pouquíssimos votos nulos e em branco, Rodrigo Capello avalia esse resultado e os próximos passos, né, Capello? O Vasco estava esperando assim, algumas confirmações, tem questões judiciais também, parece que cada hora entra alguma coisa para atrasar, né? Está precisando abrir esse caminho aí, já que a decisão é a transformação em SAF. Bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto. Bom dia, Pedro Mansur. O mais difícil passou, Barreto. A parte política era de longe o maior desafio, né? Além de conseguir achar o dono para esses 70%, né? Fazer a negociação lá atrás, e isso foi feito. Essa aprovação política era a parte mais difícil. E ontem foi um dia histórico para o vascaíno, né? Para o Vasco, porque o Vasco, a partir de hoje, muda totalmente. Tem vários passos pela frente, como você já bem disse. Então, tem que criar um CNPJ, tem que abrir as contas bancárias, tem que transferir os ativos do futebol da associação civil para a empresa, para a SAF. Né? Tem uma série de etapas burocráticas, mas o que havia de mais complicado, que era conseguir aprovação política, o Vasco conseguiu, com esses quase 80% de votos, né? E assim como Cruzeiro e Botafogo, o Vasco se liberta da sua política, né? Que no caso específico do Vasco era algo bastante difícil, bastante complicado. Toda eleição tinha urna lacrada, acusação de fraude, acusação de que tinha morto votando em eleição. A política do Vasco foi nesses anos todos um espetáculo à parte, e agora finalmente o futebol se liberta disso porque passa a estar nessa empresa, e então pode ainda haver discussões, brigas políticas na associação, por seja lá o que eles forem brigar, mas o futebol agora passa a estar apartado disso. É curioso, não tinha parado para pensar nisso. Talvez tenha sido a eleição mais pacífica do Vasco em muitos anos. Em muito tempo, né? Muitos anos. Em muitos anos. Com assim, um nível de ausência que eu considero relevante também, né? O futebol brasileiro ainda tem... Quer dizer, daqui para frente a coisa vai mudar, né? Mas você tem 6.385 sócios aptos a votar, né? É um universo ainda pequeno diante, né, do alcance nacional que tem o Vasco. A gente mostrou pesquisas de tamanho de torcida recentemente. 4.907 votaram, 1.478 se ausentaram. Não foram votar num momento decisivo, né, para os destinos do clube. Eu fico tímido de fazer algumas observações sobre o tema quando o Capello está presente, porque a chance dele me desmascarar dizendo que eu estou dizendo uma bobagem, ela é sempre bastante considerável. Mas, enfim. Eu tenho uma estratégia que eu vou falando e vou pedindo sempre para ele me corrigir, entendeu? Não, mas ele já está liberado, ele já sabe. Eu vou falar aqui, se eu falar alguma besteira muito grande, o Capello vem me corrigir. Exatamente. Tá aí para isso. Exatamente. Ao longo desse processo recente da chegada dos novos donos, da possibilidade dos clubes constituírem SAF, da chegada dos novos donos, para mim era muito claro que alguns clubes brasileiros, pela capacidade deles menor do que os clubes que estão no topo da pirâmide, enfim, capacidade deles de gerar receita e diante do tamanho do endividamento, que é a irresponsabilidade de anos e anos, e da falta de regulação que reinava no Brasil foi permitindo, que esses clubes não tinham uma saída orgânica. Através das suas receitas, a possibilidade de recuperação era muito reduzida. Curiosamente, na minha visão, um tanto leiga, a minha sensação era de que o Vasco não era um desses clubes, de que o Vasco tem uma força, tamanho, uma capacidade de, através de alguns anos de uma travessia num deserto, de uma redução de despesa grande, de uma reestruturação de dívida e a partir de um certo momento da sua capacidade orgânica de ser um gerador de receita, de que ele poderia, por vias próprias, através da estrutura associativa, eventualmente, conseguir dar esse salto.
Só que, por outro lado, me parece que esse processo representa um Vasco se libertando dele próprio. Tamanhas as amarras de um processo autofágico instalado no clube tão grande que, de maneira que quase ninguém conseguia enxergar esse clube se organizando, se estruturando para ser consistente dentro de um projeto de recuperação que permitisse a ele uma retomada do seu potencial que não fosse através da venda para um investidor e da constituição da SAF. Não sei se é mais ou menos essa visão que o Capello tem, porque a minha sensação inicial é de que o Vasco era um desses clubes brasileiros que tinha o potencial de geração de receita organicamente para conseguir dar o salto, enfrentar o seu endividamento e tentar seguir num novo padrão. Por exemplo, evidente que são outra realidade, não quero traçar aqui paralelo, mas o Flamengo fez esse processo e hoje é um forte gerador de receita e um clube muito pujante. Rolou casaca, né? Ali entre os dirigentes, entre os torcedores, rolou outro grito. Ó. Talvez nesse momento aí eles estivessem gritando Urubu, otário, a 7-7 tem dinheiro. Tem muito dinheiro. E aí você pensa na rima, né, Capello? Que é uma rima que não condiz com a realidade também, né? Vamos colocar o pé no chão aqui, porque eu sei que o torcedor está animado, mas, aliás, essa foi uma afirmação que o Josh Wander fez um tempo atrás, né? Ele disse, antes de um clássico entre Vasco e Flamengo, ainda pelo Campeonato Carioca, de que seria o último clássico em que haveria uma desvantagem orçamentária, o Vasco nunca mais estaria atrás financeiramente. Bom, é bom ele preparar o bolso para isso, porque alcançar o Flamengo hoje está muito difícil em termos financeiros, né? Mesmo com esses 700 milhões, mesmo com esse novo Vasco que se desenha, vai ser bastante difícil e é bom o torcedor saber disso, porque vai levar tempo. O que começa agora é uma jornada, né? Primeiro é a volta para a primeira divisão, depois tem que esquecer o Campeonato Carioca e se preparar para o Campeonato Brasileiro, montar um elenco novo, montar uma estrutura. O Vasco está começando agora uma estrutura e eu estou me repetindo aqui, né, Barreto, porque a gente disse exatamente a mesma coisa em relação ao Cruzeiro, em relação ao Botafogo. São processos que começaram, que estão rolando e é bom ter bastante paciência em relação a isso, com a sensação de esperança, que é algo que o torcedor do Vasco não tinha, assim como não tinha também o do Cruzeiro e o do Botafogo. E eu concordo com a sua leitura, Mansur. O Vasco, por ter a maior torcida, sempre passou para a gente a impressão de que é o clube que tem o maior potencial de arrecadação. Então, aquele que conseguiria se levantar dessa crise financeira. Mas quando a gente olha para o que aconteceu com o clube nos últimos anos, né, não vou nem puxar em décadas, só nos últimos anos, a gente percebe que passou negociação de direito de transmissão, luvas milionárias, não serviram para nada, passou adesão em massa dos torcedores no programa de associação, né, quase 200 mil sócios, não virou uma receita significativa, o estádio de São Januário está envelhecido, tem várias limitações em termos de público, em termos de exploração comercial, de fato o Vasco não tinha uma saída ordinária. A gente pode concluir hoje isso com alguma segurança, né, porque tudo foi tentado nesses anos todos e não aconteceu. E se hoje o torcedor comemora essa venda, acho que ele ignora também uma parte triste dessa história, que é o fato de que a associação não conseguiu dar conta do Vasco, né? A associação quebrou o Vasco e não conseguiu recuperar ele sucessivamente. Então, de certa forma, até um dia triste, o dia que o Vasco está sendo vendido. Mas a gente entende o torcedor, é pela esperança de que com esse dinheiro, com finalmente alguma solução para esse endividamento, para essa crise financeira que se arrasta há tanto tempo, o clube volte a ser competitivo. Esperamos que sim. Agora, dentro dessa jornada que o Capello citou, acho que vai ser muito interessante a gente observar, né, o que vai acontecer, e acho que o torcedor e, enfim, os próprios dirigentes do Vasco podem tirar muito exemplo do que vem acontecendo com o Botafogo. Assim, o timing da SAF do Botafogo, no que diz respeito à formação do elenco, acabou prejudicando o clube, de certa forma, para essa temporada, porque o timing acabou que o elenco do Botafogo começou a ser formado ali no início do ano, meio fevereiro, e o elenco está em formação ainda hoje, mas o Botafogo iniciou o Campeonato Brasileiro ali nas primeiras rodadas recebendo os reforços. O próprio treinador chegou no Brasil na semana da estreia no Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem aí 4 meses para terminar o ano. O Capello pode dizer para a gente, não sei se é tempo suficiente para conseguir arredondar essa formatação da SAF, você já começar a pensar em reforços, né, para a temporada do ano que vem. Provavelmente na Série A, né? Obviamente tem que primeiro concluir o que o que parece que vai ser esse retorno do Vasco à Série A, que está encaminhado, mas eu acho que vai ser interessante a gente observar esse timing dessa conclusão da SAF. Para início de formação, o Vasco não tem um treinador, então precisa contratar um treinador, formar uma comissão técnica, alteração do elenco, e também uma observação e um pouquinho de paciência em relação ao que a gente está vendo o Botafogo nessa temporada, que é um clube absolutamente em construção. Então a gente vai ter que ter, o torcedor do Vasco vai ter que ter paciência para a temporada que vem, ao longo de 2023 inteiro.
Capello? Para colocar os próximos passos em relação ao que o Pedro estava falando, é bom lembrar a parte financeira, né? Tem um investimento de 700 milhões de reais que vai ser feito ao longo de 3 anos. É um período bastante curto, é bastante dinheiro que vai entrar de uma vez para conseguir investir em infraestrutura e em reforços. 70 milhões já foram, é bom lembrar disso também, porque já foram consumidos naquela espécie de um empréstimo ponte que foi feito no início do ano para pagar algumas despesas e não deixar o Vasco quebrar de vez, enquanto aguardava pela aprovação política. Então tem 630 milhões para entrar. Reforços para esta temporada, eu vim acompanhando a cobertura da Emanuele Ribeiro no GE no fim de semana e, de acordo com a apuração dela, a diretora do Vasco não conta, né? Na verdade, agora, a 777, ela não conta com grandes reforços para já. Né, até porque tem poucos dias, tem mais uma semana apenas até fechar a janela de transferências para registrar os jogadores, enfim. Eles entendem que o elenco para a Série B já está formado. Os investimentos vão chegar principalmente para a formação desse elenco no próximo ano. Então agora o Vasco tem tempo. O Vasco só não pode deixar o desempenho na Série B ficar tão ruim a ponto de não subir, né? O que parece improvável por enquanto. Mas o Vasco tem tempo agora para estruturar a operação, que é muito importante. Então tem um conselho de administração com 7 membros, dos quais 2 vão ser indicados pelo Vasco. Tudo indica que o Jorge Salgado, como presidente da associação, vai ser um deles. E eles também estão cogitando colocar o Roberto Duque Estrada como segundo indicado vascaíno. Vão ter 5 membros da 777. Vai ter também um conselho fiscal, tem que decidir qual vai ser a pessoa em nome da associação do Vasco que vai participar desse conselho. E essa estrutura é muito importante para vigiar, monitorar, porque é uma empresa, o futebol passa a ser administrado pela 777, mas tem ainda a participação do sócio minoritário, que é a Associação Civil do Vasco, tem 30% ainda dessa empresa que administra o futebol. Então, ela vai participar ainda do negócio numa posição minoritária e de vigilância. Isso é importante. Depois, tem que montar o departamento de futebol, né? Tem que ter um CEO, tem que ter um diretor de futebol, ao que tudo indica é o Paulo Brax, né? E já teve outras experiências também no futebol brasileiro, montar uma comissão técnica, montar o elenco. Então, o Vasco tem até o fim do ano para se preparar, fazer todas essas etapas burocráticas, que eu já citei, de CNPJ, conta bancária, transferência de ativos, e principalmente, o que é mais importante, para preparar a operação para o ano que vem. Porque o ano de 2023 vai ser fundamental para o Vasco, na primeira divisão, e principalmente para mostrar para o torcedor que essa mudança radical, né, dramática, valeu a pena. Rodrigo Capello, obrigado pela participação na Redação Sport TV.